Ele está aqui. Você pode se assentar nesse temor, nessa reverência. Aleluia. Glória a Deus. Deuteronômios capítulo 7. Pela última vez nessa série. Hoje nós encerramos a série de vencendo os inimigos da nossa conquista. Quantos foram abençoados de alguma maneira? Deuteronômio capítulo 7, espero que você não tenha só sido abençoado. Eu espero que você tenha posto alguns inimigos para correr desse território que não é seu. Que não é dele, é seu. Amém? Deuteronômio 7, versículo 1, mais uma vez, diz: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas, mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Diga assim comigo: eu as destruirei. Aquilo que Deus já me deu diante de mim. Amém? O Senhor diz: totalmente as destruirás. Para não esquecermos daquilo que temos ministrado, o Senhor é quem põe diante de nós os nossos inimigos. E quando nós nos referimos a inimigos, nós não estamos falando necessariamente de espíritos malignos, mas estamos falando dos inimigos que agem no nosso interior. Esses são os verdadeiros inimigos, porque o maligno já foi derrotado na cruz do Calvário. E se ele se levantar contra você, o sangue de Jesus tem poder. Quantos creem nisso? E nós temos autoridade, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas o inimigo que tem detonado a vida de muito cristão e impedido que ele alcance as promessas das conquistas que ele tem para a sua vida, tem sido ele mesmo. Assim como foi com Israel. Não foram os inimigos que impediram eles de entrarem na terra. Nenhum inimigo impediu o povo de entrar na terra. Mas o seu coração, a sua murmuração, a sua dificuldade em crer. E esses inimigos que estavam na terra eram um reflexo dos inimigos que precisavam ser vencidos na alma do povo. Assim também como nos dias de hoje. E hoje nós vamos falar sobre os jebuseus. Amém? Estão animados? Amém. Hoje finalmente está filmando? Glória a Deus. Jebuseus. A palavra Jebuseus significa terra pisada. A palavra Jebuseus vem da origem bus, que quer dizer pisar, desprezar, ignorar, rejeitar, jogar fora. E é interessante como que o significado do nome traz tanta semelhança com exatamente o estilo de vida do povo. Ele refletia toda a história dos jebuseus. Eu coloquei aqui pelo menos 2 passagens que revelam as características desse povo jebuseu. A primeira passagem está em Josué capítulo 10, nem precisa abrir agora, eu vou citar para a gente ganhar tempo. Onde, não sei, eu creio que vocês lembram que domingo passado, quando a gente falou dos heveus, havia uma cidade dos heveus chamada Gibeão, que agiu com astúcia, apresentou-se diante dos príncipes de Israel, enganou o povo com vestes de trapo. Vocês lembram disso? Quantos lembram disso? Enganou o povo de Israel fez aliança com essa cidade de Gibeão, que era uma cidade dos heveus, e por isso Israel não pôde expulsá-los da terra. E eu pego esse gancho da ministração do domingo passado para dar continuidade. Por quê? Porque quando os jebuseus, esse povo que pisa, ouviram que Gibeão tinha feito aliança com Israel, a Bíblia diz que eles ficaram com medo do que Deus estava fazendo através de Israel naquela terra. Por quê? Porque Gibeão era uma cidade grande e fortificada. E se Gibeão fez aliança para não ser destruído, todas as outras cidades eram uma mensagem, já estariam entregues. Então, os jebuseus tiveram medo. Agora preste atenção nisso. O medo dos jebuseus provocou uma reação dos jebuseus extremada. Porque os jebuseus fizeram uma confederação, convocaram 5 reis da região para esmagar, para pisar em Gibeão, para arrebentar, para acabar com Gibeão. Se não fosse os gibeonitas terem gritado por socorro a Josué,
e o povo de Israel veio e derrotou os 5 reis, glória a Deus, Gibeão teria sido exterminada pelos seus próprios conterrâneos. E só essa ilustração, esse relato já começa a nos ensinar algumas coisas. Porque a reação dos jebuseus, essa atitude dos jebuseus, foi causada por um medo. Isso revela que muitas das reações que temos, que eu vou começar a identificar com reações jebuseias, uma palavra inventada para a gente usar aqui, elas têm origem num outro sentimento, numa outra atitude, num pecado. Muitas vezes atitudes externadas, como foi a dos jebuseus, elas vêm de uma origem, de algo no nosso coração que precisa ser mexido. Esse foi um episódio. Um outro episódio aconteceu em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. 1000 anos depois desse episódio que eu acabei de citar, agora o rei era Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz nesse texto que Davi se colocou para conquistar a terra dos jebuseus, Jebus, a cidade dos jebuseus. E quando Davi cercou com seu exército os jebuseus, o rei dos jebuseus mandou um recado para Davi. Presta atenção no recado que ele mandou. Ele disse assim: os cegos e os coxos te impedirão de entrar aqui. Diga assim comigo: cegos e coxos. Eu lendo sobre isso, eu descobri que os rabinos, os estudiosos, rabinos estudiosos da Tanar, que é uma grande parte do Antigo Testamento, do nosso Antigo Testamento, a Tanar é a Bíblia hebraica. Os rabinos dizem sobre essa declaração dos jebuseus que, na verdade, eles estavam se referindo aos antepassados de Davi, Isaac e Jacó. Porque Isaac, nós sabemos que mais ou menos 40 anos de morrer, ele foi ficando cego. E Jacó, o filho de Isaac, teve um encontro com Deus em Peniel, e depois desse encontro, o que aconteceu com ele? Ficou manco, ficou coxo. E os rabinos, eles sugerem, insinuam, que essa declaração dos jebuseus para Davi foi para mexer na honra de Davi, foi para mexer na cultura de Davi, foi para arrebentar com o coração de Davi, para humilhar Davi, para dizer assim: eu conheço tua história, eu conheço teus antepassados, eu sei de onde veio, pois esse teu antepassados, essa tua história, essas marcas, elas mesmas vão te impedir de entrar aqui, você não vai conseguir entrar. Essa atitude desse rei jebuseu foi uma atitude que expressa exatamente o significado do seu nome. É um povo que pisa, é um povo que humilha, é um povo que a atitude dele é uma atitude de ferir as pessoas. Sabe aquelas brigas onde a pessoa cita o passado? E cita toda a história no meio de uma briga? Você já viu isso ou não? Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo. E cita as vergonhas da pessoa, cita as situações embaraçosas que ela viveu. O espírito de jebuseus é esse espírito, é esse inimigo que age em nós, na forma de nós tratarmos as pessoas, pisando as pessoas, humilhando as pessoas, tendo reações dentro de casa com conhecidos ou com desconhecidos, que são atitudes de jebuseus, atitudes grosseiras, palavras que ferem, palavras que machucam. Tem pessoas que entram nas brigas e muitas vezes falam coisas com o único objetivo de machucar, de ferir, de atingir. Isso é uma atitude de jebuseus. E não é só com palavras, muitas vezes com atitudes. E eu quero já de antemão dizer para os irmãos que Deus falou muito comigo nessa palavra, viu, irmãos? Eu estava preparando e Deus foi mexendo comigo e foi me ensinando. Então eu não estou apontando o dedo para ninguém. Eu estou trazendo para mim mesmo. E quando eu estava preparando essa palavra, a primeira reação que eu tive, eu saí da mesa onde eu estava, fui para minha mulher e falei: amor, você perdoa que eu fui jebuseu com você? Ela não entendeu nada que eu estava falando, porque ela não sabia o que eu estava preparando. Eu falei: mas eu fui muito jebuseu com você, você me perdoa? Ela falou: perdoa, mas o que é jebuseu? Depois você vai saber. Deixei para lá e a gente, hoje de manhã ela já soube e agora vai de novo. E eu estou falando de novo e estou assim deixando claro que nós precisamos derrotar esse inimigo dentro de nós. Quantos estão dispostos? Eu anotei aqui, a ação desse inimigo em nossas vidas consiste na forma como tratamos as pessoas. É grosseria, palavras duras que humilham, comparam. Sabe aquelas atitudes
que às vezes até pai faz com filho, teu irmão não faz assim. Quem aqui já foi alvo de pai que faz isso com a gente? Né? Sua irmã não faz desse jeito. Você não. Você, por que você não. Ou então aquela história do boletim. Pai, tirei 10. Aí o outro chega e esconde o boletim. Cadê o seu boletim? Ah, filho, pai, não sei. A professora não me entregou. É para você ir lá na escola buscar. Eu acho que está tão boa que ela quer falar com você. Cheio de amor. E os pais, às vezes com falta de sabedoria, tá vendo? Por que você não faz como teu irmão? Isso é um tipo de atitude de jebuseu. Outro exemplo aqui que eu coloquei, citam o passado para ferir, fazem comparações, eu falei comparações, filho, mas e quando o casal briga que fala, você é igualzinho sua mãe? Gente, eu estou convivendo. Nunca falei isso para minha esposa. A senhora tinha que vir hoje. Por que a senhora não veio nos Eveus? A senhora veio nos Jebuseus. Oh, meu Deus do céu. Você é igualzinho seu pai. Você falou que não queria ser, aí, a cópia, xerox, igual, idêntico. Essas palavras edificam, irmãos? Não, palavras de jebuseu. Ou então palavras, as pessoas têm aquelas atitudes vingativas, irônicas, impacientes. Lungas, lembra do seu lunga? Lembra do seu lunga? Gente, mais uma vez eu faço a advertência. O Ministério da Saúde Ministerial, Espiritual adverte, não se acotovelem, porque isso rouba a palavra. Não fica... Receba para você, que eu já vi acontecer. Aí distrai, aí ouve. Diga assim para você, diga para a pessoa assim, eu preciso matar esse jebuseu em mim. Diga. Vocês lembram quando eu já falei do seu Lunga aqui, não? Seu Lunga é um cearense considerado o caba mais ignorante que existe sobre a face da terra. É aquele cara impaciente. Estava cortando um limão, tem histórias famosas dele, como ele estava cortando limão na pia, a mulher passou, oi amor, vai fazer um suco de limão? Não, vou espremer no olho como colírio. E ele espreme no olho de tanta raiva que fica porque a mulher perguntou aquilo. Ou então aquela outra história que ele fala assim, amor, traz café para mim. Ela fala, você quer na xícara? Não, joga no chão e traz com rodo para mim. Você conhece seu Lunga? Quantos conhecem gente que é igual seu Lunga? Eu nem vou perguntar se você acha que você é um seu Lunga. Nem vou pedir para você levantar a mão se você acha. Mas tem gente assim ou não tem, irmãos? Há filhos com pais assim. O pai pergunta, a mãe pergunta, às vezes não tem coragem de falar, mas faz aquelas caras, né? Isso é um espírito jebuseu, irmãos. Precisa morrer. Às vezes o marido é assim com a esposa. Ou a mulher é amarga. Agora, você já pensou uma mulher com espírito de jebuseu no dia de TPM? Livrai do mal, amém. Irmãos, esse inimigo, a gente ri porque a gente se parece com o que a gente está falando aqui. A gente ri porque a gente identifica os jebuseus que tem na nossa vida. O meu desafio aqui é você descobrir o maior número de jebuseus que tem na sua vida aqui. Maior quantidade de características. E quem achar mais, eu dou um chocolate. Eu dou. Hoje eu conversei com um casal que ouviu de manhã e um falou pro outro, eu achei 2. A pessoa falou, eu achei 2. Dois tipos de jebuseu em mim. O marido, só 2? Eu achei 4 em você. Eu falei, e em você? Quantos você achou? Aí ele quis ser espiritual. Achei uns 5 em mim. Muito bem. Esse inimigo nos impede de entrar na terra prometida. E eu vou assustar você como eu me assustei com os textos sobre isso. Porque se o espírito de Jebuseus nos leva a ter essa atitude grosseira, impaciente, que machuca, que pisa as pessoas, o espírito bíblico, o Espírito Santo, o fruto do espírito é a mansidão que combate esse espírito de Jebuseus. E é assustador, irmãos, o que a Bíblia fala sobre isso. O primeiro texto que eu quero ler com você é exatamente Salmo 37, que nós lemos do 1 ao 7 no começo do culto, mas eu quero ler do 8 ao 11 agora. Veja comigo aí, Salmo capítulo 37. Eu vou ler com você. Diz assim, deixa a ira e abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Volta o versículo 8, já começa por aí. Leia comigo, diga assim, não te enfades. Isso é jebuseu, irmãos.
O jebuseu, ele perde a paciência, ele se enfada, ele se irrita, ele bufa e ele vai praticar o que é errado. Oi? Eu gosto da versão herege da minha esposa, que é sempre diferente das outras, mas elucida muito bem, é brincadeira, não é herege. Diz assim, como é que fala a sua? Não te inflames, porque assim você vai causar mal a você mesmo. Agora, versículo 9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Por que que a inflamação, a atitude jebuseia, ela nos impede de conquistar a terra? Porque a atitude contrária é justamente a atitude da espera, da mansidão, da paciência. Quem perde a esperança, quem perde a esperança não, quem perde a oportunidade de esperar, a paciência, perde a terra. E ele diz aqui, ó, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Mudou o som por quê? Estava bom. Não mexeu? Eu fui jebuseu agora? Olha o versículo 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar e ele ali não estará. 11. Mas os mansos. Bom, vamos ler juntos? 1, 2, 3 já. A conquista não é para jebuseu. A conquista, e lembra quando eu estou falando de conquista, não é eu vou ganhar minha casa própria, eu vou comprar meu carro novo, eu vou conquistar mais dinheiro, minha vida profissional. Tudo isso é consequência de uma vida com Deus. A conquista verdadeira, lembrando os irmãos, é a minha vida com sentido, plena, eu alcançar aquilo que Deus escreveu a meu respeito antes de eu nascer. Quantos querem conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida? Não existe essa conquista sem mansidão. Não existe essa conquista sendo jebuseu. Pega na mão de alguém e fala, você está entendendo, querido? Você está percebendo que está alterando assim? Está oscilando? É a minha mão. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que não, acho que era bom dar uma olhada. Parece que desde ontem já estava acontecendo isso. Está dizendo aqui que essa caixa está desligando sozinha, ó. Então temos que checar todas essas coisas. Mateus capítulo 5, versículo 5. Quantos estão sendo abençoados? Posso continuar, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles... Quem herda a terra, irmãos? Mansos. Eu quero, então, dada essa base de que a mansidão me faz conquistar a terra, mas o jebusaísmo me faz perder o que Deus tem para mim, eu quero colocar de alguns textos bíblicos mostrando as diferenças no comportamento jebuseu e no comportamento de mansidão. Por exemplo, vocês podem me acompanhar então? Vamos lá, Salmo 10, 17. Salmo capítulo 10, versículo 17. Olha o que diz aí. Tu, Senhor, ouvirás os desejos, confortarás o seu coração e inclinarás o teu ouvido. Diga assim comigo, Deus ouve a oração dos mansos. E os jebuseus? E a oração de jebuseu? Se Deus ouve a oração de mansos, a oração de jebuseu fica impedida. Isso é confirmado em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Eu estava pregando hoje de manhã, e uma irmã que nunca fala nada no culto se manifestou. Eu li esse texto que diz assim em 1 Pedro 3, 7. Maridos, tratai vossas esposas com consideração e respeito, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ela levantou a mão. Fala de novo, pastor, esse versículo aí. Tomei um susto com a irmã, porque ela nunca fala nada no culto. Naquele dia ela levantou num avivamento tremendo. Esse texto de 1 Pedro confirma essa base de Salmo 10, 17. Homens ou mulheres ou pessoas que agem com esse espírito de jebuseu, com grosseria, com ironia, para pisar o outro, para machucar, suas orações ficam impedidas. Olha outro texto. Salmo 22, 26. Salmo capítulo 22, versículo 26. Os mansos, o que vai acontecer?
Olha outra coisa aqui. Pessoas que agem com o espírito de Jebuseu nunca se satisfazem com nada. Não são saciadas. Seus corações não se deleitam. São pessoas murmurentas, reclamadoras, críticas. Tudo está ruim. Pode fazer a ligação, observa. Gente xarope, chato, azedo, geralmente são pessoas que tratam mal os outros, com grosseria, com críticas. Sempre. Você conhece alguém assim? Jebuseu, esse inimigo que age em nós, nos impede de ter a sensação de realização. E eu achei tremendo a análise disso, porque se eu aprender a ser manso com as pessoas, eu vou fazer bem a minha própria alma. A minha alma vai estar tão bem quando eu aprendo a tratar as pessoas bem, que eu vou estar satisfeito e grato com tudo na minha vida. Isso quer dizer que nada na minha vida, sejam as coisas boas ou difíceis, vão tirar de mim a gratidão. Eu vou ser grato em todas as circunstâncias. Aí eu ligo com o que Paulo disse. Paulo disse assim: sei passar por tudo. Sei estar na pobreza e sei estar rico. Sei estar na abundância e sei estar na fartura. Farta tudo. Eu sei estar nas duas situações. Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa declaração de Paulo, de que ele é grato em tudo, tem a ver com a mansidão. De acordo com o Salmo 22, 26. Porque os mansos vão comer e vão se fartar. Eu queria que você profetizasse na vida de alguém. Diga: eu profetizo que ainda esse ano, esse Jebuseu vai cair na sua vida. Diga assim: e esse senso de realização vai existir no seu coração. Amém? Olha o que diz Salmo 25, 9. Esse texto também é chocante. Guia os mansos no que é reto e lhes ensina o seu caminho. Pessoas que agem sob o espírito de Jebuseu vivem perdidos, não têm direção. Mas os mansos, Deus tem uma aliança, um compromisso. Eu vou te guiar. Aquele texto de Isaías que diz assim: você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo assim: esse é o caminho, segue por ele. Oh, meu Deus. Quantos querem ouvir essa voz? Agora olha o que diz o versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensina. Essa versão não mostra como diz as outras versões, mas esse verbo aí, no original, ele dá a ideia de aponta. Ele aponta o caminho aos pecadores. Se tiver alguma versão aí que fala desse jeito, faz um sinal para mim aí, para eu ver. A sua diz assim? Como é que diz a sua versão? Aponta o caminho aos pecadores. Essa versão da internet, em alguns momentos, ela apenas usa algumas palavras que não são mais ligadas ao original. Essa palavra é a palavra mais apropriada. No versículo 8, aos pecadores Deus aponta. No versículo 8. Aos pecadores, versículo 8. Pelo que aponta o caminho aos pecadores. Aos pecadores, Deus mostra, aquele é o caminho, vai. Agora o versículo 9, aos mansos, ele guia, ele ensina, ele instrui, ele conduz. Amém, irmãos? Sofonias capítulo 2, versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, e sereis porventura escondidos no dia da ira do Senhor. Isso aqui é doloroso dizer, mas eu preciso dizer. Todas as vezes que um Jebuseu age com o espírito de Jebuseu, toda vez que alguém age com esse espírito, ele traz para si mesmo a condenação de estar exposto no dia da ira, no dia da adversidade, no dia da angústia. Então veja bem, que mistério, né? Mas me acompanhe, não perca o raciocínio não.
deixa o Alan trabalhar ali, olhe para mim. Esse texto de Sofonia 2:3 diz o seguinte, que quando eu busco a mansidão, diga assim comigo, buscar a mansidão. Quando eu inclino o meu coração para buscar a mansidão, mudar o jeito jebuseu de ser, Deus se agrada tanto disso, que Ele vai esconder você no dia da angústia. Ou seja, no dia mau, no dia da dificuldade, no dia do problema, a mansidão com que você buscou para agir com outras pessoas, gera em Deus um crédito para você. É como se fosse uma semente. É algo que agrada o coração de Deus. Por isso que o texto diz que os mansos Deus ouve, e Deus instrui, e Deus guarda, Deus esconde. Não é à toa que o texto diz assim, os mansos herdarão a terra. Em Sofonias 2:3 diz que aquele que busca a mansidão é alguém que no dia da angústia vai estar guardado pelo Senhor. E sabe, eu vivi isso. Porque quem conviveu comigo mais de perto, quem está comigo há mais tempo, sabe que houve momentos na minha vida que eu fui muito jebuseu. Eu reconheço isso. Já pedi perdão, já conversei, já me expus. E posso dizer uma verdade? Toda vez que eu agi com esse espírito de jebuseu, voltou contra mim mesmo. Volta contra a gente mesmo. Toda vez que você tem uma atitude e você não conserta, não busca a mansidão, isso volta contra a sua vida. Então, está falando para você alguém que experimentou. Espero que você não precise provar isso da forma amarga. Mas eu quero também citar aqui os valores da mansidão. São alguns muito importantes. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito. Como? Olha o versículo 2 agora. Olha o que diz lá. Com toda humildade e a mansidão está ligada à humildade. E o espírito jebuseu está ligado ao quê? Se a mansidão... Ô irmão, vocês não estão comigo aqui? Então vamos para a ceia. Deus abençoe. Pode continuar, irmãos? Mas tem uns irmãos que ficaram assim, que pastor doido. Mais ou menos. Então presta atenção. A mansidão está ligada a... E a atitude de jebuseu está ligada ao quê? Orgulho. Arrogância, soberba. Por isso que Paulo diz assim, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Um outro texto de Tito, capítulo 3, versículo 2. Paulo diz que para você ser líder, você tem que ser manso. O texto está aí, eu nem vou ler, vou passar adiante para a gente ganhar tempo, mas eu quero ler agora Tiago 3,13. Olha o que Tiago 3,13 diz sobre a mansidão. Quem dentre vós é sábio e entendido? Olha o que o apóstolo Tiago está falando aqui, ó. Tem alguém inteligente, ele tá desafiando aqui. Tem alguém inteligente, tem alguém sábio? Olha o que ele diz. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão. Atitude de jebuseu, de grosseria, de ironia, de cinismo, de palavras para machucar, atitudes para ferir as pessoas, não tem humildade nisso. Mas, e nem tem sabedoria, porque a sabedoria está com os mansos. Em Tiago capítulo 1, versículo 26. Deixa eu só dizer uma outra coisa. Se a mansidão é sabedoria, agir com o espírito de jebuseu é o quê? Tolice. É ser tolo. E Deus confia coisas a tolos? Por que Deus deu riquezas a Salomão? Porque ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria, então Deus disse, se você pediu sabedoria, você vai saber como administrar o que eu vou te dar. Então toma riqueza também. Agora, e se a Bíblia diz que ser manso é ser sábio, eu tenho certeza que Salomão era manso. Porque Deus o fez sábio. Em Tiago capítulo 1, versículo 26, diz assim. Se alguém cuida ser religioso e não o que, irmãos? Refreia a sua língua, mas engana seu coração, a sua religião é vã. Olha,
O que age com o espírito de Jebuseu é cristão falso. E é o pior falso que tem. Porque não é o falso que engana os outros. Porque quem age com o espírito de Jebuseu não engana os outros, porque fere os outros. Mas ele engana a si mesmo. Aquele que diz-se religioso, frequenta igreja, vai na célula, participa, faz jejum, ora, mas é uma pessoa que não refreia a língua, quando vê já falou, e ainda se gaba, bate no peito e fala assim, eu sou assim mesmo. Falou, levou. Conhece gente assim? Ah, e quem mandou você falar? Falou, tomou. Aqui é assim. Ah, não refreia a língua? Sabe o que a Bíblia chama você? Tua religião não vale para nada. Graças a Deus que os jogadores de futebol que estão aqui não agem com esse espírito de Jebuseu no campo. Naquela entrada, né? Ficaram pálidos. Virtudes na vida dos que derrotam os jebuseus. Olha Provérbios 16, 32. Irmãos, estou aborrecendo vocês com todos esses textos, essas coisas. Melhor é o longânimo ou o manso do que o valente. O que domina seu espírito do que toma uma cidade. Para Deus, conquistar uma cidade não é tão valoroso do que quanto aquele que domina seu espírito, contra aquele que tem freio, contra aquele que segura a onda. Eu não vou falar isso porque isso vai ferir meu irmão. Eu não vou agir dessa forma porque vai machucar a pessoa. Eu não vou ter essa atitude porque eu sei que isso vai ofender, isso vai fazer ela se sentir mal. Para Deus, você tem mais valor se você é manso, que domina seu espírito, do que aquele que toma uma cidade. Uma outra virtude da mansidão, que combate o espírito de Jebuseus, está em Provérbios 17, 27. Provérbios capítulo 17, versículo 27. Refreia as suas palavras aquele que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Irmãos, eu poderia pregar uma aula inteira sobre filosofia só nesse versículo. Olha o que diz o texto. Refreia as suas palavras aquele que possui o conhecimento. Você já viu aquelas pessoas que estudam um negocinho e quer vomitar e fica falando? Já conhece? Já viu gente assim? E você tenta dar um argumento, a pessoa fala mais. Para mostrar que sabe. Na verdade, segundo a Bíblia, a sabedoria que eu dou crédito, que eu creio que é verdadeira, esse tipo de pessoa não tem conhecimento. Porque quem tem conhecimento, o verdadeiro conhecimento faz você calar. Tem muito mais sabedoria numa atitude de silêncio, de refrear, de domínio, do que no muito falar. Sabe aquelas brigas que você fala, o outro fica quieto e você sai como se você tivesse vencido? Você saiu derrotado. Você saiu como burro, como tolo. Porque a Bíblia diz que quem refreia as suas palavras é quem possui o conhecimento. E o homem de entendimento é de espírito sereno. Tem algum sábio aqui no nosso meio? A resposta é: eu sou manso. Se você não é manso, você está tendo a chance hoje de vencer esse jebuseu na sua vida. E começar a buscar a mansidão. É admirável a palavra de Deus. Não se busca a sabedoria no conhecimento que se pode adquirir nesse mundo. Adquire-se a sabedoria aprendendo a tratar o outro. E quando você tem o verdadeiro conhecimento faz você na hora que precisa. Quem está entendendo, irmão? Está fazendo sentido? Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Mansos, essa palavra, todas as traduções que aparece humilde, sofredor, tem a ver com mansidão. A mansidão tem a ver com salvação, irmãos. Quando Jesus diz assim, quem é manso vai herdar o reino dos céus. O Senhor está falando de salvação. Quem é que vai herdar o reino dos céus? Quem é salvo. E aí eu volto para Tiago. Se você acha que você é salvo, mas trata os outros como jebuseu, o texto diz que o reino dos céus é para os mansos. Eu quero concluir essa palavra falando dos 4 tipos, amém,
dos 4 tipos de Jebuseu. Eu baseei essa classificação só para tentar ajudar você a se identificar. Porque o cara que falou para mim que viu 5 tipos de Jebuseu nele, Deus deve ter falado muito com ele, porque só tem 4, ele viu 5. Né? Deus revelou a palavra para ele de forma poderosa. O primeiro tipo de atitudes de Jebuseu é o intolerante, é o que disfarça bem. São aquelas pessoas que elas são contidas. Elas não vivem dando de Jebuseu todo dia, toda hora, mas está aqui dentro. E ela tem reações assim, ó. Acontece um negócio, ela fica. O Jebuseu está vivinho dentro dele. E eu glorifico a Deus até por essa pessoa que até se refreia. Mas eu tenho um amigo que quando pega para o lado dele, a boca dele treme sozinha. É um fenômeno impressionante. Uma vez eu fiz uma oração com a minha esposa no carro, falei, Deus, a gente vai se encontrar com fulano, não permita que haja tremida de boca. A gente riu no meio da oração. Porque às vezes que o cara fica, ele... É o contido. Mas, irmãos, eu chamo ele de Jebuseu Kinder Ovo. Porque quando abre é sempre uma surpresa, irmão. Você nunca sabe o que está lá dentro. É aquele cara ou aquela moça que se controla, mas quando explode, irmãos, cai o mundo. Já viu gente assim? Aguenta. De repente, é um tsunami, é um terremoto, é de grau 8,5. Treme tudo. Vira o Hulk, né? É aquela pessoa que vai se controlando. De repente, a sua língua vira Hulk. Ela fica verde, vai crescendo dentro da boca e vai virando um monstro assim. É o contido, mas o Jebuseu está lá. Tem um segundo tipo. Não, peraí. Esse contido aqui, quando manifesta o Jebuseu, ele não assume, ele culpa os outros. A culpa é sua. Você me provocou. Você ficou falando. Eu nunca... Aí ele fala assim, você sabe que eu não fico explodindo toda hora. Mas não importa que não explodiu, o Jebuseu está lá dentro. Você me tirou do sério. Foi você que fez. Eu não falei para você parar? Quem já viveu uma situação dessa? Me ajuda aí a pregar. Quem já viveu uma situação dessa? Eu falei para você parar. E a pessoa acredita que o que ela fez estava certo. Ela quebrou a casa todinha, Alan. Ela jogou a panela cara que eles tinham comprado no mês passado, de pressão, que não faz... Mas depois da briga arrebentou com tudo. Isso é Jebuseu, irmãos. O segundo tipo de Jebuseu é o impulsivo, é o exagerado. Irmão, é o que faz toda hora, todo instante, todo momento. É o lunga. Esse aqui é o seu lunga. Ele explode toda hora. Briga toda hora. Não tem paciência, é intolerante. Reclama, murmura, é crítico, é chato. É xarope, é azedo, é todo instante. Você conhece alguém assim? Deixa eu mudar a pergunta. Você convive com alguém assim? Depois eu quero fazer uma oração especial por você. Porque, irmãos, não é fácil viver com o tipo 2 de Jebuseu. O Jebuseu tipo 2, ele é capaz de levar o outro ao suicídio. Porque às vezes tem o Jebuseu tipo 2, tem semana que ele está atacado. Ele começa na segunda, ele repete na terça, na quarta ele inventa um outro, na quinta faz de novo, na sexta ainda faz, no sábado faz, chega no domingo, ele fala, não vou mais na igreja porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Foi Jebuseu a semana inteira, brigou com todo mundo, criou rolo com todo mundo, não aguentou ninguém. Eu fico pensando, o Jebuseu tipo 2 de TPM. O Jebuseu tipo 2, ele vai olhar no espelho uma hora e vai dizer, eu não te aguento mais. E vai sair correndo. O tipo 3, assim,
O jebuseu tipo 2, ele se arrepende tão fácil quanto ele faz. Ele pede perdão tão fácil quanto ele faz. Só que ele pede perdão fácil e faz de novo fácil. É capaz dele pedir perdão e ser jebuseu de novo depois do perdão, do pedido de perdão. Porque é algo incontrolável, irmãos. Esse jebuseu tem que morrer, irmão. Tá tudo bem? O tipo 3. Tem jebuseu manifestando aqui. Cadê os intercessores? Vocês estão orando aí, irmão? Tem o jebuseu tipo 3. O jebuseu tipo 3 é o calculista. Na maioria das vezes, a manifestação do seu jebuseu se dá de forma fria, não evasiva, mas meticulosa, arquitetada, planejada. Ele prepara uma forma de dar o troco. Conhece isso? Ele ouve, o outro tem uma atitude contra ele. Ele aparentemente está aquele poste, seguro, firme, tranquilo. Mas dentro dele, ele já está esperando a virada da curva. A próxima esquina. O próximo momento. Para o calculista, para o jebuseu calculista, ele tem uma dificuldade muito grande de dar uma nova chance. Ele corta. Ele não fala para a pessoa assim, ó, você fez isso, nunca mais você vai. Ele até fala assim, não, tudo bem, você tem razão. Nunca mais aquela pessoa vai ter uma chance com o jebuseu calculista. Sabe o que é isso, irmão? É um jebuseu. Ou faltou o quinto tipo, o jebuseu do Face. O que sofre tudo e responde tudo no Face e nas redes sociais. A Bíblia diz que os pescadores deixaram as redes e seguiram Jesus. Por que a gente não faz isso também? Não deixa as redes e segue Jesus, não é verdade? O jebuseu calculista, ele tende a eliminar a pessoa da sua lista de chegados. Corta relacionamento, não dá mais chance. Ele não consegue, às vezes, ter aquela atitude do tipo 2. Ele guarda e ele... É uma coisa assim, ele não controla. Eu me lembro, eu falei isso de manhã, alguns anos atrás eu atendi um casal já de idade que me procurou no escritório. Fiquei até surpreso porque eles quiseram marcar comigo um atendimento para o casamento deles. E eu não conhecia, os filhos deles são da igreja, mas eles não conheciam direito o casal. E eles foram. Chegaram lá, a gente teve aquela conversa, aquelas amenidades, tal, como é que vai, tudo bem, o trabalho, beleza. Aí quando eu falei, sim, o que eu posso ajudá-los? O cara meteu a mão no bolso assim, irmãos, e foi puxando uma lista que não acabava de sair do bolso. Aí ele abriu assim a lista. Aí a mulher falou, o que é isso? Eu escrevi algumas coisinhas de você para falar para o pastor. Irmão, eu nunca vi um jebuseu manifestar tão rápido como foi naquela mulher naquela hora. Ela, que raiva! Eu ainda pensei em fazer uma lista, por que eu não trouxe? Eu não acredito que ele fez essa lista. É porque ele é o tipo 3, é o calculista, ele foi frio. Ela foi fazendo as coisas e ele falou assim, ela vai ver, deixa eu encontrar com o pastor. E foi anotando. O tipo 2 não dá tempo de fazer lista. Porque a lista dele é feita todo dia, na semana. Agora o calculista, o tipo 3, ele vai escrevendo. E se não escreve na lista, ele escreve aqui dentro. Ele arruma um jeito de dar o troco. E tem o tipo 4. Quem já se encontrou em algum desses 3? Não, levanta a mão, irmão. Momento arrependimento. Quem já se encontrou em algum desses 3? Coitada da minha sogra, cercada por jebuseus. Minha sogra está fazendo um protesto aqui. Eu quero registrar isso no nosso livro de Atas. A pastora Euli está sofrendo um ataque de jebuseus aqui. Está todo mundo só cotovelando ela. Não conheço ninguém tão manso como a minha sogra. Depois eu vou pedir para alguém vir com a pomada fazer massagem nos 2 braços dela, que ela está machucada aqui de tanto... O quarto tipo é o crítico. É o jebuseu crítico, é o negativo. Esse aqui, ele tende a se manifestar com
reações emotivas, chantagens, geralmente com acusações e armadilhas emocionais. Quando ele está num atrito com a pessoa, essa manifestação jebusaica é geralmente fazendo uma manipulação. Ele fala, você não vai então? Então você não quer fazer? Tá bom, tudo bem. Eu faço. Não tem problema. Sabe e cria aquele clima e a pessoa fica, nossa, eu vou morrer. Tá bom, eu faço, pronto. É uma atitude jebusaica, irmãos, que gera Quem convive com esse tipo de jebuseu aqui, irmãos, não é fácil, não. Tem que ter um controle emocional muito grande. Porque ele está sempre sofrendo agressões imperceptíveis. Até o dia que ele descobre, gente, a vida inteira fui manipulado por um espírito de jebuseu. Ele faz armadilhas emocionais para a pessoa. Ele fala frases esperando qual vai ser a resposta e depois dá uma cutucada e fala. E a pessoa age às vezes com cinismo, com ironia, com olhares, com gestos. Sabe, é difícil explicar, assim, eu não quero ficar descrevendo ninguém. Mas tem muita gente que age debaixo desse espírito dessa forma. Às vezes não tem a coragem de dar um grito, mas tem a coragem de fazer o outro se sentir arrasado. Geralmente, esse espírito de jebuseu gosta de agir como se fazendo de vítima. Não, tudo bem, eu nem queria aquilo. É assim mesmo, a minha vida é assim. Eu nasci para ser uma porcaria mesmo, um derrotado. O outro já está fazendo o que ele pediu, mas ele continua. Eu vou morrer. Estou pedindo para Deus me levar mesmo. Porque minha vida. Esse tem. Tem muito jebuseu agindo, irmãos. Está tudo manifestando. Olha, me ajuda a pregar. Vai lá no teclado, por favor. Eu nunca terminei uma palavra desse jeito, mas não estou conseguindo mais pregar porque está todo mundo se manifestando aqui, irmãos. Quantos reconhecem que tem jebuseu na nossa vida que precisa morrer, irmãos? Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar na mente e no coração o que a Bíblia diz. Que os mansos herdarão a terra. Encontre qual é o tipo que você faz. Quem é você. Tipo 1, vou repetir aqui, né? O tipo 1 é o que disfarça bem, o contido. Mas quando explode. Tipo 2 é o impulsivo exagerado que explode todo dia. Tipo 3 é o calculista, frio, planeja. Tipo 4 é o crítico negativo manipulador. Esse manipulador, ele faz crítica com tudo. Ele recebe um presente, ele reclama do papel de presente. Nem abriu o presente ainda. Ele tem uma reclamação para fazer de tudo. É um tipo de jebuseu, irmãos. Você conhece alguém? Não, deixa. Tem um quinto tipo de jebuseu. É todos acima. Todos eles, todos citados acima. Queria que você fechasse os seus olhos. Deixa eu primeiro, enquanto a igreja ora, eu quero saber se tem alguém no nosso meio que nunca antes confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Se você é alguém que está visitando, nunca antes foi numa igreja evangélica e reconhece que você precisa mudar de vida, e você nunca antes abriu a sua boca para orar assim: Senhor Jesus, eu te confesso agora como o único Senhor e Salvador da minha vida. Levante a sua mão, dizendo: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Há alguém que nunca fez essa oração antes? Há alguém? Vocês já fizeram essa oração? Todo mundo aí? Glória a Deus. Tem mais alguém nos visitando? Acho que não, né? Então vamos expulsar o jebuseu da nossa vida, irmãos. Sabe como é que expulsa? Você precisa pedir perdão para Deus. E não se justifique dizendo: eu sou assim. Deus pode mudar. Queria que você falasse com Deus. Eu quero te dar alguns instantes enquanto a mesa da ceia vem vindo para cá, porque hoje é dia de ceia. Eu não quero que você participe da mesa do Senhor de qualquer maneira.
você tenha a justa medida de quebrantamento que Deus espera de nós. Se você é um filho de Deus aqui nessa noite que reconhece que tem Jebuseu na sua vida que precisa morrer, eu queria que você ficasse em pé para a gente orar nesse momento. Põe a sua mão no seu coração, de uma forma simbólica da gente se humilhar diante de Deus e bater no peito e dizer: sou eu, Deus, isso aí é comigo, sou eu que preciso mudar, sou eu que preciso ser diferente. Faça um propósito com Deus, fale com Deus, dizendo: Deus, eu não quero mais continuar assim. Talvez a vida inteira você foi assim. Talvez a vida inteira você conviveu com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com as pessoas. Você foi assim a vida inteira. Mas há poder no nome de Jesus para mudar a nossa história. Nós não precisamos morrer do jeito que nascemos. O Senhor molda o vaso. Ele faz um novo vaso. Se for preciso, Ele desfaz e faz novamente. Se você quer, se isso está no seu coração, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que tem Jebuseu agindo na minha vida. Eu reconheço que eu tenho tratado as pessoas não com a honra que deveria. Por isso eu te peço perdão agora. Quero mudar em nome de Jesus. Eu vou te dar a oportunidade ainda antes da ceia de você fazer isso aqui que eu vou fazer com a minha esposa. Os maridos podem fazer com as esposas com os maridos. Se tiver gente na igreja que um dia você agiu como um Jebuseu, vai lá atrás. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Eu vou falar no microfone para te dar exemplo, mas é verdadeiro. Peço perdão por todas as vezes que eu fui Jebuseu com você. Quero que você me ajude orando para que eu aprenda a ser muito mais manso. Amém, irmãos? Você pode fazer isso? Vamos lá? Vire para alguém aí. Pai pode fazer com o filho pode fazer com o pai. A família pode se reunir. Os filhos podem falar com os pais falar com os filhos. As crianças lá podem ser liberadas. Se tiver alguém que possa mandar avisar aos tios e as tias lá em cima para que as crianças venham. Queria chamar os pastores para virem à frente. Pastores, coordenadores, supervisores. Aleluia. Nós vamos distribuir os elementos. Nós vamos cantar essa canção. Depois a gente faz essa canção nova que vocês passaram. Tudo que ouvi, tudo que aprendi. Enquanto a ceia vai sendo distribuída, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos preparando um testemunho específico que vai ser contado na igreja de uma pessoa que vocês conhecem. Que Deus está fazendo uma obra profunda de transformação na vida dessa pessoa. E essa pessoa me falou um negócio que mexeu comigo, que eu preciso falar para você. Essa pessoa estava em pecado num dia de ceia. Essa
pessoa tomou a ceia, chegou em casa, ela vomitou tudo, começou a passar mal. Não tem veneno aqui, irmãos, mas o que acontece debaixo da unção de Deus precisa ser respeitado. E o apóstolo Paulo ensina que ninguém deve participar dessa mesa de forma indigna. Se você está em pecado, você precisa se arrepender. Não participe. Mas o Senhor não quer que você não participe. O Senhor quer que você participe e se arrependa. E é importante eu dizer isso. Se você deliberadamente, como filho de Deus, não pega do pão e não pega do cálice, eu não posso te enganar. Você está dizendo para Deus: eu não vou me arrepender, eu não vou mudar de vida. É assim que eu quero continuar. E é por isso que a Bíblia diz que muitos, inclusive, morreram por tomarem da ceia indignamente. Essa pessoa que confessou que ao tomar a ceia passou mal, na verdade Deus foi misericordioso, porque aquela pessoa podia ter morrido pela forma indigna como participou. Por isso, eu queria que você orasse, falasse com Deus, se arrependesse sinceramente e participe da mesa do Senhor. Vamos distribuir os elementos enquanto nós adoramos ao Senhor. Tudo que ouvi, tudo que aprendi, faz acontecer mais uma vez. Os milagres que o teu povo viu, faz acontecer mais uma vez. Então consagrai-vos para mim, e maravilhas eu farei. Queremos o teu fogo, teu avivamento, acendendo a chama mais e mais. Reis e reinos caem, o teu povo clama por tua presença, teu povo. Se você recebeu o seu pão, o seu cálice, você poderia chegar mais perto. Pode sair do seu lugar. Nós vamos tomar juntos. O pastor Maurílio vai fazer essa oração, abençoando os elementos. Mas não vá para as extremidades. Venha para cá. O pessoal que está aqui à minha esquerda, pode chegar aqui, por favor. Vem vindo para cá. Nenê, Vera, Adriana, Timas, não vai para as extremidades. Silmara, vem aqui para o meio. Pode vir, queridos. Sidmar, vem para cá, queridos. Vamos tomar ceia juntos aqui. Traz todo mundo para cá. Vem apertando aqui. Vem abrindo aqui para os lados. O pessoal do corredor vem chegando. O de plantar, há tempo de colher, faz acontecer mais uma vez. Tempo de... Pode vir mais. Tempo de... Faz acontecer. Peterson, mais uma vez. Então consagrai-vos. Então consagrai-vos para mim, e maravilhas eu farei. Queremos o teu fogo, teu avivamento, acendendo a chama mais e mais. Reis e reinos caem, o teu povo clama por tua presença, teu poder. Queremos o teu fogo, teu avivamento, acendendo a chama mais e mais.
Reis e reinos caem, o teu povo clama a Deus. Fale com Deus nessa hora. O pastor Maurílio vai consagrar o pão, consagrar o cálice. Quero te convidar a você erguer o pão e o cálice. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor. Jamais poderíamos por nós mesmos fazer este sacrifício que pudesse nos redimir do pecado. Mas louvamos o teu nome, Senhor, porque ao teu coração pareceu bem moer o seu único filho em nosso favor, e ali na cruz, vertendo o seu sangue, nos trouxe a redenção, a salvação. Se nós somos o que somos hoje, nós somos porque o Senhor morreu no nosso lugar. Permita que o Espírito Santo que habita em nós tenha uma vida plena de vitória e possamos resplandecer o teu nome, Senhor, nesta nação, nesta cidade, na nossa casa, na nossa vida, que possa, Senhor, ter valido a pena o sacrifício que o Senhor fez. Nós tomamos este pão e este cálice e declaramos que o sacrifício do Senhor na cruz foi suficiente para nos livrar definitivamente do pecado. Dá-nos agora, Senhor, através desta ceia, o prazer de vivermos na tua presença. Fazemos isso, Senhor, em memória deste sacrifício, mas fazemos também, ó Deus, com alegria, porque somos vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso remidor, a quem damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração neste ato, em nome de Jesus. Amém. Amém. Comamos do pão, queridos. Quero te convidar agora que você troque o seu cálice com alguém e diga para ele: olha, no sacrifício de Jesus nós fomos feitos um. No sacrifício de Jesus nós fomos feitos um. Todos tomaram? Vamos declarar bem forte para nós encerrarmos. O Rei está aqui. O Rei está aqui. Sua glória me envolve. Incendeia-nos em meio ao louvor. Vitorioso, vitorioso, maravilhoso. Teu nome tem todo o povo. O Rei está aqui, aleluia. O Rei está aqui. Vitorioso, maravilhoso. Seu nome tem. Nós vamos declarar a última vez somente as vozes e assim encerraremos. O Rei, o Rei. Sua glória me envolve, incendeia-nos em meio ao louvor. Vitorioso, maravilhoso.
Seu nome tem todo o poder. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Amém. Terça-feira nós vamos ter o Desperta Débora, só o Desperta Débora, e a reunião de intercessão. Terça-feira, Desperta Débora e reunião de intercessão. Eu gostaria de ter uma pequena reunião com todos os supervisores e coordenadores, rapidamente. Deus abençoe você, abrace o seu irmão e diga para ele: chega de Jebuseu na sua vida.